Então, meus irmãos, vamos unir os nossos corações e agradecemos a Deus, a Jesus e a Fabiana de Cristo pela grande oportunidade de aqui estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para mais um momento de prece. Hoje foi-nos escolhido o capítulo 40, intitulado O Poder da Vontade, do livro O Médico Jesus, de autoria de José Carlos de Luca. Este capítulo inicia com uma anotação de Bezerra de Menezes. Não olvideis que, basicamente, toda cura depende da movimentação da vontade do próprio enfermo, sem cujo concurso determinante ela não ocorrerá. E José Carlos de Luca complementa: não se sinta impotente diante dos desafios que surgirem em seu caminho. A sensação de impotência, quando prolongada, traz repercussões negativas para a função imunológica, o que é um mecanismo de defesa do organismo contra várias doenças. Seu abatimento espiritual repercute em cada célula do corpo. Compare seu organismo a um exército, sendo que a mente o general e as células os soldados. Se o comandante enfraquece, toda a tropa também se abate. Há dentro de você uma força grandiosa capaz de lhe impulsionar para a superação de quaisquer desafios. Não deixe essa força estagnada, jamais se dê por vencido. Para tudo sempre há uma saída, sempre haverá uma solução. Deus não quer ver você derrotado, ainda que as experiências difíceis sejam por vezes necessárias ao desenvolvimento dos nossos potenciais. Deus quer a sua vitória e as dificuldades são apenas os meios pelos quais Deus se utiliza para lhe mostrar o quanto você é capaz de realizar. Sem as dificuldades, você provavelmente não sairia do mesmo lugar. Viveria na ignorância do próprio poder. A doença veio lhe trazer um aperfeiçoamento em todos os níveis da sua vida. Você é forte, vigoroso. A saúde é seu estado natural. A doença é um acidente de percurso que você superará com a ajuda dos médicos, mas, sobretudo, com a força divina que Deus soprou em você quando o criou para ser feliz e saudável. Antes de curar, o médico Jesus costumava perguntar aos enfermos: queres ficar curado? Com semelhante indagação, o divino médico queria saber se poderia contar com a vontade firme do paciente, pois sem ela, Jesus não realizaria algo contra o desejo daquele que, de uma forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Conscientemente, a maioria dos enfermos deseja se curar. Entretanto, nos planos do inconsciente, nem todos querem se livrar de suas feridas, pois elas são bengalas psicológicas, através das quais obtêm alguma vantagem da situação. Será que inconscientemente adoecemos para chamar a atenção de alguém? Para punir determinada pessoa? Para não enfrentar certa situação que nos desagrada? Ouçamos com atenção a pergunta do Cristo: queres ficar curado? Pois é, meus irmãos, com a indagação, queres ficar curado? Jesus queria saber se poderia contar com a real vontade do paciente, pois sem ela ele não realizaria algo contra o desejo daquele que, de uma forma ou de outra, ainda não se decidira pela libertação de suas dores. Podemos dizer que essa mesma sintonia, essa mesma vontade firme do paciente é necessária quando se busca o socorro do passe. Muitas vezes, a pessoa não sintoniza com o plano espiritual superior, ficando com a sua mente voltada para os problemas que ficaram na parte de fora do centro espírita onde é socorrida,
Os espíritos amigos ali estão para nos fornecer a ajuda do plano espiritual, mas não estabelecemos a ponte necessária para que o socorro chegue até nós. Permanecemos sintonizados com os problemas do mundo, ao invés de elevarmos-nos em direção às esferas, onde o socorro está à nossa espera. Como Jesus prometeu permanecer conosco até o fim dos tempos, a pergunta: queres ficar curado? Reverbera nas dobras do tempo, onde quer que estejamos, dentro ou fora de um corpo físico. Sim, também fora de um corpo material, na dimensão dos espíritos, porque a cura definitiva somente será alcançada quando o ser espiritual estiver em plena harmonia com as leis de amor do universo. Aliás, essa era a cura proposta por Jesus, e não aquela que se confunde até hoje com a restauração de um corpo físico que caminha inexoravelmente para a morte, mais dia menos dia. Então, queres ficar curado? O médico Jesus está e estará sempre ao nosso lado, proporcionando as medicações que cada um de nós tem necessidade para a saúde plena de um espírito necessitado de regeneração perante si mesmo, em busca do maior de todos os mandamentos: amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, meus irmãos, agradecidos a Deus, a Jesus e a Fabiano por nos permitir esses momentos de reflexão, pedimos que os bons amigos espirituais continuem conosco, nos protegendo e orientando sobre o melhor caminho a seguir. Muita luz em todos os corações. Que assim seja.